Boa noite, turma. Esperar o pessoal entrar aí. Boa noite, Andrei. Esperar a Stephanie. Boa noite, Stephanie. Foi mesmo. Brenda, boa noite. Então, assim, eu vi que não tinha entrado ninguém, da pouco eu comecei logo a dar aula. Eu falei, eu vou fazer a aula aqui, vou gravar e vou colocar na plataforma, né? Mas já que vocês chegaram, eu vou começar esse vídeo. Estranho, né? Não avisar, né? Então eu tô falando a respeito de uma atividade que vocês vão fazer agora para a nossa segunda avaliação, tá? Não sei se vocês sabem, mas a nossa disciplina ela encerra dia 11, agora, de julho já, né? Então, assim, como eu falei uma aula antes da avaliação, a gente só vai concluir agora o direito moderno, que é justamente a ponte para a gente entrar no nosso direito brasileiro, né? Falar um pouco da história do direito brasileiro, do período imperial, pré-colonial. E aí a nossa avaliação já vai acontecer agora no dia 8, ou seja, na quarta-feira que vem. A nossa segunda avaliação. Eu quero, né, dar os parabéns para vocês na primeira avaliação, né, que é um assunto bem enjoadinho, complexo, né, falar da evolução do direito desde os povos ágrafos, né, até Roma antiga, passando pelas codificações como a gente fez. E assim, fiquei muito feliz porque a maioria das notas foram muito boas, né? Muito boas. E então, assim, a nossa segunda avaliação vai ser dia 8, tá? E agora, na quarta-feira que vem, sendo que a nossa avaliação vai ser dividida em duas formas, né? Vamos ter uma atividade que vai ser uma resenha, era sobre ela que eu estava falando, eu vou voltar a falar daqui a pouco. Uma resenha sobre as duas escolas, né, os dois sistemas de norma que se utiliza no mundo, então, que é o Common Law, ou seja, a lei baseada nos precedentes, né, na aplicação dos costumes, e a Civil Law, que é uma segunda escola, né, que se utiliza, que já é baseada no direito positivado, na lei, na norma. E essa nossa atividade ela vai ser uma resenha descritiva, né? E vocês vão me entregar no dia da prova, no dia 8, tá? Ela vai ter no mínimo 20 linhas, ok? No mínimo 20 linhas. E ela vai valer 5 pontos. 5 pontos. Ok? E a nossa avaliação, ela vai ter questões que vão valer outros 5 pontos. Tá? Então vamos ter uma resenha que fazendo justamente a distinção e as características, né, inerentes a cada uma das escolas da Common Law e da Civil Law, né, falando dos países que utilizam, qual a origem, quais as características de cada uma dessas escolas, tá? E boa noite, Nader. E a nossa avaliação vai valer outros 5 pontos, que aí ela vai considerar o direito moderno, que a gente concluiu hoje, né? E o direito pré-colonial, né? Que a gente vai levar até terça-feira que vem. A gente fecha o nosso assunto, tá? Então, assim,
eu lembro que a gente estudou, a professora Patrícia, a gente também pegou um ponto falando um pouco sobre o Império, a Constituição do Império de 1824. Então, assim, a gente vai falar dessa história, adentrando o direito brasileiro, a partir voltando da Constituição de 1824 e o período pré-colonial, né, em Portugal, no período de Brasil Colônia e tal, falando um pouco sobre isso. A gente conclui o direito moderno, fala desse direito brasileiro, começa até a Constituição de 1824, ok? E aí a gente fecha o assunto para nossa avaliação. Então, nossa avaliação vai ser na quarta-feira, dia 8, tá? Vai se dividir em duas formas. Uma resenha descritiva, né, fazendo a distinção entre essas duas escolas, né, esses dois sistemas de normas, a Common Law e o Civil Law, ok? Fazendo a distinção, falando qual a abrangência e quais países utilizam o sistema. Eu vou fazer aqui eu vou compartilhar no grupo com vocês o roteirozinho para a nossa resenha e as características de cada um dos sistemas, ok? E isso vai valer 5 pontos e a nossa avaliação, que é concluindo o direito moderno. O direito moderno praticamente a gente vai estar falando do direito já após, passando do período do feudalismo, que houve declínio do direito romano, aí esse direito retoma, né? Esse direito volta a crescer a partir do Corpus Iuris Civilis, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que é o corpo de lei civil, que começou a crescer, que já foi uma obra já bem estruturada. E aí a gente conclui isso e entra para o direito brasileiro, né? Nesse período de colônia, até chegarmos à Constituição de 1824. Então vai ser dessa forma, nossa avaliação dia 8 de julho, ou seja, na quarta-feira que vem, certo? Vai ser dividida numa resenha descritiva, tá? Que é justamente fazendo a distinção entre Common Law e Civil Law, tá? Que a gente vai compartilhar um pouco hoje. E a nossa avaliação vai valer 5 pontos, com questões sobre direito moderno e falando sobre esse período do Brasil colônia, do direito, como foi que o direito se desenvolveu nesses primeiros passos do Brasil e tal, até a Constituição de 1824. Perfeito? Então a gente vai começar a nossa aula. Tá? Lembrando que a nossa disciplina ela vai até o dia 11, tá? Dia 11 de julho agora. Dia 11 de julho a gente fecha, certo? Então a nossa avaliação, tanto a avaliação quanto a entrega da resenha vão se dar no dia 8, ou seja, na quarta-feira que vem, justamente no período que nós temos 2 aulas, certo? Da mesma forma, eu vou disponibilizar o slide na plataforma, para vocês o slide das aulas, da mesma forma a aula gravada também, e vocês vão fazer a resenha, vão me entregar no mesmo dia da prova, tá? Começou a prova, até às 7 horas eu já quero essa resenha entregue no e-mail, certo? Digitalizado de preferência e fazendo essa distinção sobre Common Law e Civil Law, vale 5 pontos. E a nossa avaliação vai valer 5 pontos. Perfeito? Feita essa introdução falando da nossa atividade, a gente vai entrar na nossa disciplina, no nosso conteúdo agora, falando sobre direito moderno. Certo? Todo mundo está aí comigo? Vocês estão bem? Todo mundo está bem? Quero parabenizar desde logo pela nossa primeira avaliação, né? Sei que era um assunto complexo, chato, né?
falando da história do direito, falando desde o início dos povos ágrafos até a escrita, direito da Grécia, direito romano, codificações. Eu sei que o assunto não era fácil de compreender, mas vocês se saíram muito bem, ok? Muito bem, e eu quero parabenizar desde logo, tá? O resultado da primeira avaliação foi muito bem. E agora a nossa avaliação dia 8, já na quarta-feira que vem, eu sei que vocês vão sair bem também. Ok? Então assim, vamos retomar um pouquinho aqui para a gente entender o assunto. Perfeito? Tá? A gente terminou falando sobre o período arcaico, o período clássico, o período pós-clássico. Né? A gente entendeu que o direito romano ele passou por uma evolução, né? Muito grande, e depois, de repente, por conta do poder ficar centralizado na mão do imperador e de Roma começar a se perder na economia, começar a não mais avançar nas ocupações e começar a ser invadido pelos povos ágrafos, começou a haver um declínio não só na sua economia, como também, né, na forma de utilização das normas. Por quê? Porque as pessoas começaram a fugir da invasão dos povos bárbaros, né, e retroceder na sua forma de utilização das normas. Por quê? Deixou de se utilizar as normas escritas, as codificações que já existiam, as leis que já existiam, e voltou o processo de ruralização, né? Na busca de sobrevivência, acabaram se concentrando em determinadas áreas onde havia alguém que tomava conta dessa região, e que era o senhor feudal, e a partir daí eles começaram a ser funcionários desse senhor feudal, e automaticamente esses povos começaram a aplicar novamente o costume como norma a ser seguida. Então houve um retrocesso. Nesse período houve um declínio da economia e um declínio do direito, né? Alguns doutrinadores chamam como período das trevas, justamente porque foi uma evolução do direito canônico. A igreja começou a aplicar suas penas cruéis, né, àqueles que cometiam crimes de heresia. Houve o Tribunal do Santo Ofício, e o direito canônico foi o único direito que se manteve uniformizado nesse período, porque como a igreja ela não foi influenciada, né, e o direito canônico, que eram as normas administrativas que regiam a igreja, elas eram de vigência plena nesse período de toda a Europa Ocidental. Então foi o direito canônico que se manteve. As demais formas de direito não houve uma evolução nesse período. Então, para muitos doutrinadores, foi conhecido como período das trevas. Aí se entra no período do direito, um período arcaico, né, que foi justamente um período, por conta disso, um período que se volta naquela forma do direito do período patriarcal, né, onde o pai, a ideia da família como centro, e o pai tinha todo o poder de decisão. Aí vai se evoluindo para o período clássico, né, que a gente já começa a ver aí uma certa evolução, né, e chegamos ao período pós-clássico, né, onde se existia a norma do rei, do imperador, ela prevalecia sobre as outras, que era o ius extraordinário, e cabia apenas aos jurisconsultos a interpretação dessa norma. Não houve um crescimento da norma propriamente dita, né, das leis, não houve através da relação social. Então é nesse cenário que a gente está aqui, ok? Então houve a lei escrita nesse período, ela deixa de ser a principal fonte jurídica, e a gente chega agora num período de direito chamado direito moderno. Por que moderno? Porque aquelas normas que vinham sendo construídas ao longo do tempo, né, somente pelo período romano, o Império Romano, a partir do século XII, elas não se perderam.
elas não se perderam. Embora tenham perdido força, mas elas continuavam ali para fins de registro, né, do direito, para fins de exercício, de aplicação como norma a ser seguida, né? Perderam força, contudo elas não deixaram de existir. E a partir do século XII, né, principalmente com a redescoberta do direito romano, a partir do Corpus Iuris Civilis, que aqui é a grande força e a grande importância desse período aqui do direito moderno, por isso chama-se moderno, porque foi justamente o período de evolução, foi justamente pegar todas aquelas normas que haviam sido aplicadas anteriormente pelo direito romano, todas aquelas normas que foram construídas antes do declínio, e agora se transforma isso num corpo, né, de lei, ok? Então isso daí chama-se a corpus do inglês, do latim, corpus e juris, né, iuris civilis, ok? Então esse corpus iuris civilis é justamente responsável pela grande transformação do direito no continente europeu, né? No direito europeu continental naquele período. Então, assim, você vê tamanha importância. Se pega todas aquelas normas, né? Porque o Corpus Iuris Civilis é justamente esse corpo de lei civil, né? Ou seja, é uma obra fundamental da jurisprudência nesse período, que foi publicada justamente após o período do declínio do Império Romano, né? Nesse período de retomada de força de novo do Império Romano, de Roma, nesse retorno, saindo de novo do feudalismo, né? Então, assim, nesse período, nesse momento, a gente percebe que esse compêndio de normas é justamente o fator importante nesse direito moderno, porque o Corpus Iuris Civilis, esse corpo de lei civil, né, é uma obra fundamental da jurisprudência, publicada por ordem do imperador, né, nesse período já, que é o imperador Justiniano I, né? Ele foi o responsável por publicar, né, fazer esse apanhado e publicar a obra chamada Corpus Iuris Civilis, né? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês terem uma noção, ok? Então aqui, deixa eu trocar aqui a câmera, tá? Olha aqui, então Corpus Iuris Civilis, ok? Que foi justamente esse apanhado, essa obra criada por Justiniano I, né? Para poder evoluir depois de um período de declínio, né, de perda de força do Império Romano, né, onde se regrediu para os costumes, né, como norma a ser seguida, houve esse retrocesso, de repente começa a se aplicar já um direito agora com base em Corpus Iuris Civilis, ou seja, o corpo de lei civil. Deixa eu ajeitar bem aqui para vocês acompanharem comigo, tá? Esse Corpus Iuris Civilis era um livro, como se fosse uma espécie de compêndio mesmo, de vademecum, né? Ele era composto por 4 partes, né? Composto de 4 partes, né? Então, assim, se organizou, se apanhou todas as normas que tinham sido produzidas antes do declínio do Império Romano e se organizou num livro, né? Num livro chamado Corpus Iuris Civilis, né? Esse livro ele foi composto por 4 partes. A primeira delas, né, era o Código de Justiniano, que continha toda a legislação romana desde o século II. Olha aí, o apanhado que foi feito, tá? Então, desde o século II, né, a segunda parte era justamente o chamado Digesto ou Pandectas, que era justamente uma coleção de fragmentos,
das obras dos jurisconsultos romanos, né? Vocês lembram que os jurisconsultos eles foram responsáveis pela interpretação das constituições do Império, né? Vocês lembram que essa foi a grande diferença no período clássico, pós-clássico, porque na realidade se deixou de criar normas a partir da relação entre pessoas, a partir de uma convivência social, né? E se passou apenas a interpretar as constituições do imperador, porque apenas as constituições eram normas a serem seguidas, né? Não havia outra norma de validade a não ser as constituições do imperador. Então, os jurisconsultos, né, nessa época, bem aqui nesse período, eles foram responsáveis justamente por produzir esse conteúdo interpretativo, né, a partir das constituições dos imperadores. Então, aqui a gente vê que a segunda parte do Corpus Iuris Civilis era justamente esses fragmentos que chamavam de Digesto ou Pandectas, que era justamente essa coleção de fragmentos das obras dos jurisconsultos romanos, esse apanhado de normas interpretativas feitas por ele. A terceira parte que compunha o Corpus Iuris Civilis eram os institutos, né, ou princípios fundamentais do direito, né, justamente os institutos, os fundamentos com que se baseou cada norma construída no período no Império Romano, no período romano, né, logo no início, quando se construiu do século II, todo aquele apanhado, os institutos e os princípios fundamentais do direito, os princípios utilizados para basear, para normatizar o direito evoluído em Roma. E a última parte, a quarta e última parte, foi justamente chamado de novelas ou autênticas, né, que eram leis formuladas por Justiniano, né, que foram incluídas nesse Corpus Iuris Civilis, né, nesse livro composto por 4 partes. Então, dessa forma, vocês já têm uma noção, né, e eu quero que fique bem claro isso para vocês, que justamente aqui se começa um novo período, por isso se chama período de direito moderno, né, um período onde agora as normas elas são organizadas, né, elas não ficaram soltas mais no tempo, mas elas foram organizadas, ou seja, elas foram colacionadas, né, dentro desse que vamos chamar de livro, né, que é Corpus Iuris Civilis, ou seja, o corpo de lei civil, né, civil, aquela desenvolvida a partir da relação entre pessoas e das interpretações das constituições do imperador. Então, o Corpus Iuris Civilis ele apresentava várias vantagens em relação às centenas de direitos locais existentes na Europa durante a Idade Média. Por quê? Porque era um direito escrito, né? Enquanto no direito na Europa medieval, ou seja, na Idade Média que a gente viu, foi justamente por conta do declínio, aquela questão do feudalismo, da ruralização das relações, né? Houve que um retorno ao direito consuetudinário, aquele com base nos costumes. Então, assim, o Corpus Iuris Civilis nesse período ele apresentou vantagens muito grandes em relação, né, às centenas de direitos locais existentes nesse período aqui da Idade Média. Por quê? Porque diferente do direito consuetudinário, né, que a gente já sabe com base nos costumes como era que se dava, passando de pessoas para pessoas e tal, com base nos precedentes, aqui o direito era escrito, né? Então eu tinha toda uma organização cronológica e por tema, né? E daí a importância do Corpus Iuris Civilis, ok? Ele surgiu como um direito necessário ao progresso econômico e social e em oposição às instituições tradicionais da Idade Média. Então a gente vê aqui, assim como na lei de Solon, não sei se vocês lembram, que já havia uma preocupação justamente de trazer, né, uma norma que não fosse tão agressiva, tão repressiva, principalmente a classe dos nobres, daqueles que tinham os comércios, daqueles que tinham suas vendas, daqueles que faziam responsável pela produção dos insumos da época, né? Então, aqueles que movimentavam a economia,
havia uma pressão muito grande para que se criasse normas que fossem favoráveis. E o Corpus Iuris Civilis ele fez justamente esse apanhado, né? Então, como após o período de declínio começou a haver um progresso, tanto econômico quanto social, né? Ela veio justamente como essa evolução, né? Justamente a aplicação, a estabilidade jurídica que se precisava para a época, justamente em oposição às instituições tradicionais da Idade Média, que foram o direito feudal, a norma consuetudinária, né? Então, aquela centralização do império. Então, ela veio justamente trazendo essa oposição, né? Ela veio com um aspecto evolutivo da norma, justamente porque se organizou tudo num livro, né? Todas as normas, onde se tinha ali agora um material preparado, né, para se organizar. No tanto que o Corpus Iuris Civilis, né, ou seja, esse corpo de lei civil, ele é utilizado até hoje no nosso direito. Tá? Então, em vários países, foi o direito romano reconhecido como direito supletivo, aplicado nos casos em que os direitos locais não tinham previsão legal. Olha aqui a importância que teve essas normas, porque depois que ela se organizou nesse corpo de lei civil, na realidade, ela se tornou uma norma de direito supletivo, ou seja, aqueles países, né, que, principalmente da Europa Ocidental, nesse período, que não tinham uma previsão legal, uma norma legal local, que não tinham um direito próprio, não tinham normas próprias, eles acabaram bebendo justamente nessa fonte aí do Corpus Iuris Civilis. Por quê? Porque agora ele existia de uma forma organizada, tinha previsão para várias tanto garantido direitos e obrigações, né? Então, aqueles países que não tinham o seu próprio corpo de normas, eles acabaram adotando de forma supletiva, ou seja, subsidiária, né, o Corpus Iuris Civilis, né? Foi o Corpus Iuris Civilis a obra-prima do direito romano, tá? Então, resumindo tudo, é isso aí, né? Justamente o Corpus Iuris Civilis foi a obra-prima do direito romano. Por isso a importância desse período do direito moderno, ou seja, um direito agora que saiu, né, do retrocesso, né, da ruralização de novo do direito, que ele já vinha a Roma tem uma grande história no direito, né, que ela já vinha toda uma evolução anterior e de repente há um declínio com retorno ao direito consuetudinário, né? E o Corpus Iuris Civilis veio justamente para mudar isso, né, como uma ascensão, uma evolução, né? Por isso que o direito é um direito moderno. Então, com a sua redescoberta, né, e consequente utilização pelos europeus, acabou por ser a base principal do nosso atual sistema jurídico. Olha a importância, né? Que faz parte hoje dos chamados direitos romanistas, né, presente na Europa continental e também nas suas ex-colônias. O que era o direito romanista? Vamos lá aqui. Então, assim, direito romanista, né, eles, apesar de terem o mesmo formato na origem, as questões culturais de cada país também influenciavam na formação do direito, né? O que era esse direito romanista? Era um direito estudado nas faculdades nessa época, né, além do direito canônico, né? Porque aqui é bom analisar que o direito canônico ele não perdeu vigência, né? Como ele também não havia perdido vigência antes do declínio de Roma e nem no período feudal. Pelo contrário, no período feudal, no feudalismo, foi justamente quando ele teve mais força, né? Então, assim, o direito canônico ele sempre esteve presente, né? Vocês lembram que a gente estudou, ele regulamentava, ele tinha um caráter unitário, né? Por quê? Porque ele abrangia todas as regiões, as igrejas que estavam localizadas. Então ele tinha um caráter unitário porque a religião católica, né, ela era a única, o cristianismo era a única religião que existia naquele período, né, e a maior dela, a religião que existia naquele período. Então, assim, ele tinha um caráter unitário. Vocês lembram que ele também ele se perpetuava, por quê? Porque ele se perpetuava no tempo que ele se mantinha. Então, assim, as faculdades estudavam, né, esse direito canônico, mas o Corpus Iuris Civilis passou a ter uma importância tão grande, né,
que no direito estudado pelas faculdades nessa época, que foi além do direito canônico, também foi utilizado, né, passou a ser considerado como um direito erudito, né, porque além de representar o direito que foi utilizado em sociedade extremamente evoluída, né, como foi a romana, estava de certa forma ainda distante dos dispositivos locais daquela época, né? Então a gente percebe que ele foi se estruturando com o tempo. Qual foi as vantagens desse direito erudito estudado nas faculdades em relação aos direitos locais? Vocês olhem esse direito, o Corpus Iuris Civilis, como uma norma de alcance para todos aqueles países que não tinham um corpo de norma próprio. Então a gente viu que ele é aplicado de forma supletiva, né? Então, assim, quais foram as vantagens desse direito erudito estudado nas faculdades em relação aos direitos locais? Ele era um direito estrito, por quê? Porque ele contrastava com os direitos das diferentes regiões na Europa, que eram consuetudinários, ok? Então ele era um direito escrito, né? E o que fazia justamente esse contraponto. Por quê? Porque a maioria das regiões da Europa ainda utilizava o direito com base nos costumes, o direito consuetudinário. Então ele já tinha uma vantagem muito grande, né? Que isso facilitava justamente a uniformização, ou seja, a aplicação por todos, né, desse direito. Uma outra vantagem do Corpus Iuris Civilis, né, desse direito erudito, era justamente comum a todos os mestres, né, excetuando-se as normais variações de interpretação de escola para escola. Mas era o mesmo regramento, né, utilizado nas faculdades existentes na época, nas escolas na época, né, e salvo algumas interpretações diferentes, divergentes, mas na base, nos seus princípios e fundamentos, eles eram comuns a todos os mestres que ensinavam naquele período. Ou seja, então a propagação e a uniformização do Corpus Iuris Civilis, né, era muito grande e difundida somente na Europa Ocidental. Outra vantagem, ele era mais completo que os direitos locais. Por quê? Porque havia previsões de várias instituições desconhecidas para a sociedade feudal, né? Então, assim, diferente, ou seja, porque, trocando miúdos aqui, porque diferente do período feudal, que a aplicação das normas eram bem primitivas, bem básicas, esse direito ele já era bem mais completo, ou seja, ele trazia previsões de várias instituições, né, desconhecidas, vários dispositivos desconhecidos pela sociedade feudal, anteriormente. E a outra característica, né, a outra vantagem desse direito erudito, que era o Corpus Iuris Civilis, ele era mais evoluído, né, ou seja, a sociedade romana tinha sido superior ao estágio em que se encontrava na sociedade medieval europeia, né? Ou seja, naquele período de declínio e tal, né? Seus institutos serviam como uma luva para a necessidade do progresso econômico e social da época. Então, por isso ele era mais evoluído, ele atendia naquele momento, naquele período, né, uma segurança, trazia uma segurança jurídica, uma estabilidade jurídica, né, necessário ao progresso econômico e social da época, né? E a gente vê hoje, comparando com o nosso atual direito, né, e hoje se fala muito disso, que é do fator primordial para aqueles investidores de fora do Brasil para investir no nosso país, o quê? A segurança jurídica, ou seja, uma estabilidade de normas, né? Então, assim, nesse mesmo período aqui vocês percebem que era também o que se buscava, né? Por isso, esse direito erudito, ou seja, Corpus Iuris Civilis, ele era um direito mais evoluído, né? Porque aqui nesse período, diferente do período da Europa medieval, né, que se aplicava a maioria das comunidades o direito consuetudinário, aqui não. Aqui os institutos já serviam para atender aquela necessidade de progresso econômico, social da época, aquilo que se pretendia. Uma outra característica desse direito moderno, né, é justamente o mercantilismo. Ele exigia, isso que eu estava falando há pouco, uma nova estrutura jurídica, né,
que garantisse justamente a estabilidade do direito e auxiliasse a criação e manutenção de mercados internacionais. Olha, o que eu havia acabado de falar, né? É o que a gente vivencia até hoje, né? Ou seja, quando os investidores de fora, externos, de fora do país, que querem vir investir no país, a primeira coisa que eles querem saber é: existe uma estabilidade no direito? Existe uma segurança jurídica, ou seja, uma estrutura jurídica estável? Porque se as normas não te dão garantia, não te dão segurança jurídica, as pessoas não vêm investir no país. Porque o momento que eles precisarem de respaldo jurídico, eles não vão ter, porque não existe. O que é segurança jurídica? É justamente uma concordância, né? Uma concordância entre as normas, uma estrutura jurídica funcionando em todos os seus níveis, né? Em todos os seus âmbitos, em todas as suas jurisdições, caminhando em sintonia, em sincronia. E essa é uma diferença, né? Então a gente vê que era isso também nesse período que se buscava, né? Então, como consequência dessa reivindicação de vários países, reconheceram o direito erudito, ou seja, como direito supletivo, ou seja, esse direito civil, esse corpo de direito civil, de leis que respaldava as relações civis, né, como um direito supletivo, aumentando ainda mais a sua influência, ou seja, a sua importância. Quando o direito erudito, embasado no direito romano, né, passa a ser aceito como fonte subsidiária, e aqui eu quero que vocês leiam, quando fala de direito erudito, viu, corpus iuris civilis, ok? Então ele passa a ser aceito como fonte subsidiária em quase todos os sistemas europeus, né? Ocorre a migração dos sistemas jurídicos no estágio irracional para o estágio racional. Trocando em miúdos, foi justamente essa evolução que a gente percebe, né? Foi justamente uma projeção, né, de forma racional, porque se organizou o corpus iuris civilis, justamente ele trouxe essa característica, né, de organização, né, de num só lugar aquilo que se busca, né, para poder ter como garantia a aplicação do direito às diversas situações. Então assim, saiu do estágio irracional para o estágio racional, propiciando o quê? Que o feudalismo fosse superado, né? E que o direito escrito passasse a ser agora a regra, né? Com a lei superando o costume, tá? Por isso que se chama-se do direito moderno, né? Se sai aquela característica do direito primitivo, né? Do direito primário, agora para um direito moderno, porque agora já se tem uma evolução, né? Um dos principais itens dos ordenamentos jurídicos contemporâneos, né, que é a ideia de sistema, surgiu com os escolásticos. E aqui a gente vai entrar num tema interessante, né, que no século XII passaram a entender qualquer decisão ou norma, né, como fazendo parte de um todo denominado sistema jurídico. Olha, os escolásticos aqui ele já traz essa escola já traz uma visão não mais do sistema como algo separado, como normas separadas, mas já começa nesse momento aqui a surgir a ideia do sistema jurídico, ou seja, né, essa compreensão que o todo possibilita melhor análise da parte, né? Fato que permite identificar as lacunas, contradições e antinomias que existiam no direito da época, dando impulso à hermenêutica jurídica. Então aqui, na realidade, com os escolásticos, a gente já percebe no século XII que já começou a se olhar, né, o todo, né? O todo, uma decisão, uma norma como fazendo parte de um todo, denominado sistema jurídico, né? E isso facilitou o que na época? Justamente que se identificasse lacunas, contradições e antinomias, né, e que existiam no direito à época, dando que impulso que a hermenêutica jurídica. Então começou a existir nesse momento aqui o sistema jurídico, né? A escolástica é a convicção de que a verdade está o quê? No todo e não na parte.
certo? Então, assim, por isso que até hoje se adota, por exemplo, a gente olha muito bem na prática aqui, o vademecum, por exemplo, é um exemplo disso. Você tem bem aqui, se existe, você está lendo alguma, vamos dizer, um código penal, né? O código de processo penal, você olha e você de repente está lendo alguma coisa que você percebe que precisa, tem como fundamento um princípio constitucional, né? Você só vai no mesmo código, na mesma codificação, você corre lá e olha na Constituição, no mesmo código, você olha e você já tira a sua dúvida, já observa, já sabe como fundamentar. Você está falando, por exemplo, de ampla defesa, né? Garantido ampla defesa, opa, isso aqui é um princípio constitucional, você sai do Código Penal e olha. Então, assim, existe nesse momento aqui a visão da escolástica, justamente a convicção de que a verdade está no todo, não em parte, ou seja, eu não posso trabalhar o sistema jurídico de forma fragmentada, mas eu tenho que olhar ele como um todo para compreender tanto as divergências que existem, tanto quanto as lacunas, as contradições, as antinomias também, e mais importante que tudo isso é saber interpretar, né, de acordo e compreendendo que um embasa o outro, um está entrelaçado com o outro. Isso favorece uma hermenêutica jurídica mais coesa, né, mais coerente. Então, aqui isso admite a existência de textos de autoridades contraditórios entre si, já que a solução surgirá justamente da chamada dialética da resolução dos opostos. Olha que interessante, né? Por quê? Porque antigamente aquilo que se tinha como norma, como se criava como norma, aquilo, e até porque se vem aqui nesse período, aqui num período de imposição de norma, que era justamente o Império colocando a sua Constituição acima de tudo, né? E aqui nesse momento não, já se olha o sistema jurídico como um todo e automaticamente já começa a admitir o quê? Os contraditórios, né? A hermenêutica ela traz justamente isso, né? Através da dialética, dessa discussão, dessa discordância, do poder de discutir, de concordar ou de não concordar, né? Então traz interpretações diferenciadas, divergências já começa a existir nesse período aqui, porque já se olha o método escolástico ele já traz o que agora a visão do todo e não só da parte, e não só de uma norma isolada, mas a aplicação dela no todo, né? É como se a gente olhasse hoje, por exemplo, pegasse uma lei ordinária no Brasil, quisesse aplicar ela e ela não se amoldasse àquilo que prevê a Constituição, ou seja, ela não teria validade. Por quê? Porque ela tem que estar em consonância, né? Trazendo para uma situação real agora que nós estamos vivenciando, é justamente o questionamento naquele inquérito das fake news que tramita no STF, né? É justamente uma das coisas que se questiona, que o artigo 43 do Regimento Interno, utilizado para fundamentar a existência desse inquérito, né, ele próprio seja inconstitucional. Por quê? Porque ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, já que a Constituição de 88, acho que é 182, 192 o artigo, traz a previsão ou seja, a competência do Ministério Público para conduzir inquéritos, né? Ou seja, tudo que tem a ver com esse direito inquisitorial, que é esse período anterior à ação penal, que é a fase de inquérito, de investigação, a competência é do Ministério Público, né? O Supremo ele pode até iniciar um inquérito, mas a condução tem que se dar pelo Ministério Público. Então, assim, como a Constituição traz essa previsão de que a competência originária do Ministério Público, a competência exclusiva é do Ministério Público, né, automaticamente já se questiona a própria inconstitucionalidade desse artigo 43 do Regimento Interno, ou seja, ele não foi recepcionado pela Constituição.
Então, assim, o que eu quero trazer com esse exemplo para vocês é o quê? O sistema, assim como nessa época que começou a ver o sistema jurídico como um todo e não em parte, é o mesmo que acontece nessa situação. Ou seja, o regimento interno não pode caminhar de forma isolada. Não pode caminhar de forma isolada, né? Eles têm que estar subordinados em consonância com as demais normas, principalmente com a Constituição. Então, assim, da mesma forma que se começou a vivenciar isso nesse período, né, a olhar o sistema como um todo e não em parte, permitindo o quê? Que houvesse interpretações divergentes, que houvesse contraditórios, olhares diferenciados, né, crescesse uma chamada dialética e da resolução dos opostos, ou seja, né? Então, o que era esse método escolástico? O método escolástico era justamente trazer algumas características. Primeiro, a questão é o que? É lançada uma dúvida acerca de uma verdade aceita. Olha como era interessante. Então, os primeiros tinham uma verdade aceita. Ali era aquilo que se aplicava, assim que tinha que ser, foi criado daquela forma, né? Então, a primeira coisa era se lançava uma dúvida a respeito daquilo. Por quê? Por que foi assim? Por que a aplicação disso tem que ser dessa forma? A segunda, se trazia uma proposição, ou seja, apresentavam citações de autoridades a favor da tese. Ou seja, começou a haver divergências a partir daquela. Por quê? Porque sempre se aplicou isso dessa forma e não dessa outra. Não, fulano diz que tem uma visão diferente, tal autor diz que tem que ser assim, que já veio desse outro lado e começou a haver divergência. Se criou a partir daí uma oposição, né, que justamente traziam as citações de autoridades contrárias à tese, ou seja, e no final de tudo, que era justamente o que valorizava a dialética na resolução dos opostos, ou essa hermenêutica jurídica, quando fala hermenêutica aqui, leia-se interpretação, ok? Era justamente trazia uma solução ao final daquilo. A conclusão se ponderava, né, entre as teses trazidas, aquela divergente, né, se questionava, trazia primeiro uma dúvida, depois se lançava uma proposição com base nas citações de autoridades a favor da tese, depois se apresentava uma oposição, que era justamente uma citação contrária àquela tese, e o resultado disso era a solução, que era justamente a conclusão apresentada pelo debatedor, defendida publicamente. Isso tudo aqui chamava-se dialética de resolução de opostos, ou, né, a hermenêutica jurídica nascendo. Eu quero que vocês continuem olhando aqui com o aspecto evolutivo do direito. Cara, como é lindo isso aqui, né? Alguém que vem saindo uma sociedade que vem saindo de um retrocesso, que foi a volta justamente para o nascimento do feudalismo, voltar para o direito consuetudinário, de repente começa a evoluir e a partir daí começam a criar as escolas, né? Começa a haver existir um compêndio de normas organizadas, que é o Corpus Iuris Civilis, né? E as faculdades começam a estudar e os métodos começam a nascer, começa a existir o sistema jurídico, né? Ou seja, a visão do todo e não só de uma parte isolada, e a partir daí começa a criar um método como a escolástica, esse exemplo, o método escolástico, que aí se começa a observar o quê? Né? Se começa a observar já uma dialética nascendo, ou seja, não mais a obediência a uma norma imposta, mas se começa a trazer para o âmbito da discussão, né, a dúvida a respeito de uma situação utilizada, né, um questionamento que geram teses a favor, teses contra, e a solução dali é justamente essa ponderação, né, entre o debate trazido e se defendia isso publicamente, que era justamente a partir dali se trazia o entendimento de como seria a solução, ok? E aqui a gente vai passar agora a falar um pouco, né, ao tema que vai ser base para parte da nossa avaliação, para a nossa resenha descritiva, ok? Eu acredito que vocês já viram outros, talvez a professora Patrícia já compartilhar alguma coisa a respeito do Common Law e do Civil Law, né?
justamente como esse sistema jurídico, duas formas de sistema jurídico utilizadas no mundo, né, nos países. E aqui eles começam a nascer nesse período. Então aqui vamos parar bem aqui, você vai entender comigo o aspecto evolutivo, tá? Se houve um declínio o direito, ele veio evoluindo dos povos ágrafos, ok? A nossa linha do tempo aqui, povos ágrafos, certo? Passou a existir a escrita, ok? As primeiras codificações, tá? Vieram evoluindo, tá? Passamos pela Grécia Antiga, né? Que teve papel fundamental e importante também nessa evolução do direito. Passamos por Roma. Roma começou a se organizar, né? Começaram a surgir as normas também do Império Romano, tá? E de repente há um declínio nesse sistema. De repente se retrocede, né? Aquilo onde já existia uma norma escrita, já de uma certa forma estruturada, de repente se retrocede e volta para se utilizar normas consuetudinárias, né? Consuetudinárias, volta o período, entra-se agora no período feudal, né? Que para muitos doutrinadores se estende como o período das trevas, né? Ou seja, não houve grandes construções jurídicas. Nesse período, o direito da igreja, que sempre se manteve estável, ele cresce, né? O direito canônico, ele cresce por ser um direito sempre presente, né? E de caráter principalmente unitário, né? Porque em todo lugar era a única religião existente naquele período. Então, assim, há esse declínio, o direito canônico se mantém, e aí de repente o Império Romano, os feudais, os senhores feudais, o sistema feudal começa a ruir, né? De repente começa a haver um retorno, retomar o direito romano, o imperador romano começa a retomar as propriedades de volta, começa a estruturar de novo a polis, né? Ou seja, o direito começa a pegar uma forma organizada, e aí nós chegamos agora de volta no direito moderno, né? Característica principal do direito moderno, a existência do corpus iuris civilis, ou seja, o corpo de lei civil, tá? A partir desse corpo de lei civil, né, houve toda uma evolução gradual e relevantíssima do direito, né? O corpus iuris civilis ele já começa a se organizar, voltando aqui para a gente poder só observar, né? Então, assim, o corpus iuris civilis aqui, tá? Ele traz isso no século XII, né? E começa a grande transformação do direito, tá? Que é o corpo de lei civil, e aí a partir de uma ordem do imperador bizantino, que é o Justiniano I, aqui, olha, Corpus Iuris Civilis, né? Esse livro composto por 4 partes, né? Que o primeiro é o quê? O Código de Justiniano, que trazia todo aquele apanhado da legislação romana, revisada desde o século II, tá? Que é a primeira parte. O segundo, que é o chamado Digesto ou Pandectas, composto de coleção de fragmentos das obras dos jurisconsultos romanos, e os fundamentos, na realidade, dos institutos, aquilo que fundamentou a criação das normas, e o que era mais atual, que eram as chamadas autênticas ou novelas autênticas, que eram as leis formuladas pelo próprio Justiniano. Então, essas 4 partes. E aí se evolui, porque o direito agora deixa de ser com base no direito de costumes, como era na Europa medieval, e ele passa a ser fundamentalmente escrito, ok? Fundamentalmente escrito. Então, assim, esse direito ele se tornou a obra-prima do direito romano, o Corpus Iuris Civilis, né? Esse compêndio de normas, esse apanhado de normas, esse livro, né? Essa obra, ela foi a obra-prima do direito romano, de tal forma que ele passou a ser utilizado, né, como direito supletivo em várias outras regiões, né, que não tinham sua previsão legal, uma norma própria, uma norma local. Então, como não se tinha, começou a utilizar, devido à organização, né, a ser uma norma que foi compartilhada por todos e de fácil compreensão, começou a ser aplicado de forma supletiva, né? Então, assim,
com a sua redescoberta, fala que justamente que acabou por ser a base principal do nosso ordenamento jurídico, isso até os nossos dias, né? Isso chamado-se nos direitos romanistas, e aqui esse foi outro nome dado que justamente teve o corpus iuris civilis como um direito considerado direito erudito, né? Erudito. Esse direito erudito, ele teve características, né? Ele era o direito escrito, como a gente já viu, diferente do direito consuetudinário, né? Então isso contrastava com direitos, né, costumeiros que não eram escritos. Ele era comum a todos os mestres, ou seja, aqueles que ensinavam, interpretavam, né, dessa forma, tirando algumas variações locais, né, de escola para escola, aquilo que se aplicava nos locais. Ele era seguido por todos os mestres, era comum por todos os mestres que ensinavam naquela época. Ele era mais completo que os direitos locais, né? Justamente porque ele era um apanhado de muitos anos, né? Desde o século II. Então o direito romano já veio evoluindo, então ele trazia toda uma evolução que abrangia, né, vários tipos de conflitos e litígios e traziam soluções. E outra coisa, ele era mais evolutivo, né? Então ele já percebe que ele, para uma sociedade que tinha como visão o progresso econômico e social da época, ele trazia justamente essa importância, né? Esse de caráter superior, esse estágio superior, né, daquele que se encontrava na sociedade medieval, que era justamente com base nos costumes. Ou seja, ele trouxe toda uma evolução histórica, né, toda uma evolução ao sistema jurídico da época. Tá? Ele também, se for olhado, algo que trouxe maior estrutura jurídica e segurança jurídica, né, para os países que vinham investir em Roma, né, porque ele trazia justamente uma estabilidade, né, e tanto que ele era conhecido como direito supletivo. Então essa estabilidade garantia, né, maior importância àqueles que investiam, que queriam investir, que vinham de outros países, né? E a gente fez um paralelo com o que existe no Brasil até hoje, né? No Brasil hoje, até hoje, ou no mundo, é um dos fatores para aqueles investidores externos para adentrar no país, para investir o seu capital ali no país, é que se tenha o quê? Segurança jurídica, né? E esse direito erudito, ou seja, ele evoluiu de um caráter irracional, né, que foi chamado assim, para um estágio racional, né, dessa forma superando o feudalismo, né? Então aqui o direito escrito passa a ser a regra, né, com a lei superando o costume, ok? E aí a gente vai evoluindo, certo? Então assim, a gente percebe que no século II, né, passa a entender que por conta da importância que se deu, né, a gente já entra aqui no método escolástico, que é aquele que a gente vê lá na frente, ele começando, que é o método, qual é a essência do método escolástico, né, que a gente já percebe bem que a escola escolástica justamente era o que? A visão do direito como um todo, não só em parte. E isso foi denominado o que? O sistema jurídico. Então a gente começa já a olhar aqui a visão, o início do sistema jurídico, ou seja, da visão como um todo, não do direito como em parte. Então essa compreensão do todo possibilita melhor análise da parte, né? Fato que permite identificar lacunas, contradições, e aqui nasce a importância da hermenêutica jurídica, ou seja, da interpretação, não só mais aceitar aquela norma posta, mas trazer à mesa uma discussão, né? Que é isso que é o método escolástico, ou a escolástica, na escola escolástica que chamava, que é justamente essa convicção da verdade, não só na parte, mas a verdade no todo, né? E daí surgiu um método escolástico, que é justamente baseado na dialética como resolução de opostos, que trazia qual a característica do método escolástico, né? Era se trazer uma questão à tona,
e essa questão ser analisado a dúvida dela, apresentado as teses a favor e contra, e ao final uma solução. Gente, está me avisando aqui que eu vou terminar, eu vou abrir outro vídeo para a gente continuar, tá?